Queridos, graça e paz, prazer enorme a gente estar junto aqui, né, participando desse momento de família pastoral, um momento que Deus reservou para falar contigo, para tratar da sua vida a respeito de uma questão muito importante, né, que é a questão da família. Toda família é importante, mas a família pastoral ela tem um contexto totalmente diferente, porque a gente acaba envolvendo a igreja, a obra do Senhor, essas situações todas, e o ministério pastoral em si, que não é um ministério tão tranquilo, podemos dizer assim, né? Mas muito trabalho e muito árduo. Bem, eu sou o pastor Robson, minha esposa, a pastora Joyce, nós somos pastores aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Metodista de Vista Alegre. E nós sempre tivemos o sonho de sermos pais. Nos casamos em 1996, vamos fazer agora 24 anos de casado e somos pais há 1 ano e alguns meses. Pais de 2 filhas lindas, chamada Helena, de 13 anos, e a Rosa, de 11 anos. E a gente quer contar um pouquinho dessa nossa história para os irmãos. O que é ser uma família, ter uma família além do ventre. Uma família que não nasceu, não foi gerada no nosso ventre, mas foi gerada no coração de Deus, né? Daquilo que Deus tinha para as nossas vidas. A promessa de que nós seríamos pais, ela sempre existiu. E a gente como qualquer pessoa, a gente acha que Deus vai agir do nosso jeito. A gente acha que Deus, na nossa casa, ele tem que agir como nós imaginamos. Não, nós nos imaginamos como? Nos casando, indo para a lua de mel, depois Joyce ficando grávida, né? Eu sempre falava que eu ia assistir o parto. É verdade. Eu sempre falava, eu vou assistir o parto, né? É verdade. E a gente imagina isso tudo. Só que Deus tem os caminhos dele. Deus tem os propósitos e o jeito de executar esse propósito nas nossas vidas. E a gente sempre recebia, pessoas oravam por nós, liberavam palavras sobre as nossas vidas, e as pessoas sempre diziam, olha, Deus manda dizer para você que Ele vai cumprir o desejo dos seus corações. Não se preocupa, pastor Robson, você vai ser pai um dia. E a gente foi, né, passando o tempo, a gente foi envelhecendo, até a hora que chegou e Deus começou a trabalhar no nosso coração através da adoção, né? Nós fomos gerando isso nos nossos corações, de buscarmos entendimento a respeito do que era adotar uma criança, né? E a gente começou então a gerar isso. E ali que eu acho que começou a fecundação das nossas filhas, quando nós colocamos os nossos pés na vara da infância para poder pegarmos o papel, sabermos as informações para começar. Ali foi o início de uma gestação que durou mais de 1 ano. Eu quero ler um texto para vocês que vai exemplificar bastante o que nós estamos vivendo, o que nós vivemos, né? Um texto bíblico, né? Para nós que conhecemos a Bíblia, somos cristãos, a base da nossa fé é a Bíblia, então tem muitos ensinamentos e um desses ensinamentos fala sobre a adoção. Se a gente começar a procurar na Bíblia, existem vários textos falando sobre o filho adotivo, Exato. sobre adoção, sobre paternidade, sobre família. E eu escolhi um texto aqui que vai exemplificar bastante a nossa vida. Êxodo 2, do 5 ao 10. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou, é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó, queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu, sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a, leva este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando, eu o tirei das águas. Então esse é um texto que vai trazer uma base para o que nós estamos falando, né? Para a nossa experiência de vida. Espero que a nossa experiência também seja
um exemplo, né, um fortalecimento para você. Talvez você esteja passando por alguma situação ou conhece alguém que precisa também, né, de uma orientação, de um conselho. E através da nossa experiência a gente vai contar um pouquinho o que aconteceu conosco durante esse processo, né, desde o início até a finalização de todo o processo de adoção. E eu espero que vocês aí possam acompanhar, né, tudo bem de pertinho, embora virtualmente. Então vamos lá, gente. E aí nesse processo de adoção, a gente começou a entrar nos trâmites. Fomos na vara da infância, descobrimos uma série de documentos que a gente tinha que dar entrada. Fomos em algumas reuniões, tá, que a própria exigência da vara, de todo o processo. Fomos em alguns abrigos, né, fizemos 2 visitas a 2 abrigos aqui no Rio de Janeiro, né, tivemos contato com crianças. Todas essas questões aí a gente foi vivendo dentro aqui de todo esse processo. Gente, é uma gestação. Verdadeiramente é uma gestação. E a gente não pode ter nem pressa, né? Porque não. A gente não depende exclusivamente de nós. Não depende. Depende muito da justiça. As varas de infância, olha, elas são excelentes, porque elas têm são pessoas que trabalham nessa missão. Gente, é uma missão, é um ministério, sabe? Cada pessoa, psicólogo, juiz, os promotores, assistente social. Gente, isso é um ministério, são pessoas que fazem mesmo por amor às crianças e também necessidade, porque muitos, gente, não são poucos, muitos casais não conseguem ter filhos, e a questão da adoção às vezes é até uma questão, às vezes, que gera um sentimento assim, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra aqui. Pessoas ficam assim, mas será? Vai adotar? Vai dar certo? Sabe de quem era filho? Fica com medo, né? Fica com medo. É um estigma. Veio a palavra aqui. É meio estigmatizado, né? Muitas vezes sempre vai aparecer alguém, cuidado, vê lá. Não, gente, é uma coisa que é muito bem pensada. E eu e Joyce, assim, nós caminhamos muito debaixo de oração. Muito debaixo de oração, de conversa, né? Se preparando para esse momento. E eu acho que é a mesma coisa que um casal passa na sua vida durante a gestação. Como é que vai ser o nome do menino? Será que vai ser? Será que não vai ter? Vai ser cabelo, né? Vai ter cabelo como a Joyce? Não vai ter cabelo como eu? A gente não sabe como é que vai ser, mas é muito interessante que a gente vem vivendo essas etapas da gestação, né? Até a hora que você vai conhecer os seus filhos, né? Até a hora que você vai conhecer aquelas crianças que você gerou no coração, que estão dentro do teu histórico. E gente, até isso dá frio na barriga, dá moleza, dá dor de barriga, dá tudo isso, né? Porque você não sabe se você vai ser aceito pela criança. É verdade. Não é algo assim, eu fui lá. Não, gente, não é supermercado que você vai lá e escolhe a marca da maionese. Não. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas, seres humanos, né? E que precisa haver o quê? A empatia. De ambos os lados. Né? Tanto dos pais, dos pretendentes aos pais, como as crianças que serão os filhos, né? E até você chegar a você ver uma criança, ser chamado, você ter a permissão de ver uma criança com essa finalidade, possivelmente aquela ali pode vir a ser o seu filho, sua filha. Gente, é muito trabalho psicológico. É verdade. Dos dois lados. Até porque nós tivemos também encontros com psicólogos da vara, para poder trabalhar esse lado emocional, né? Porque a rejeição, ela é muito ruim dos dois lados. Nós, adultos, podemos ser rejeitados pela criança, isso acontece, tá, gente? E como a criança pode ser rejeitada pelos adultos. E isso gera complicações, porque nós estamos falando dos dois lados que já vivem frustrações, né? O lado dos pais adultos, que já vivem a frustração de sempre querer ter um filho e não conseguir, e a frustração também de uma criança que está ali num abrigo, né, por N motivos, N situações, né? Então, gente, é muito trabalho psicológico, né, da questão da vara documental, mas também para nós que somos crentes,
muita oração. Muita oração. Eu creio que tudo que acontece na nossa família, na minha e na sua família, precisa ser tratado debaixo de oração, debaixo do poder de Deus. Né? Deus precisa direcionar as nossas famílias, Deus precisa direcionar as nossas decisões em todos os aspectos. E a gente precisa ter sempre esse entendimento, que Deus vai agir do jeito dele e da maneira dele. Bom, gente, uma outra coisa também que nos despertou para isso e foi nos alimentando nessa ideia, foi um filme chamado De Repente Uma Família. Não sei quantos de vocês assistiram, mas para nós, assim, foi um exemplo, assim, foi algo que Deus colocou no nosso caminho. Verdade. Né, como inspiração. Foi em 2018. Que aconteceu em 2018. Esse filme entrou em cartaz em 2018. E aí algumas pessoas, a gente vai muito cinema, eu e o Joyce, muito bom. E a gente viu lá, de repente, uma família, mas acabou, né, vendo outro filme. E aí umas pessoas falaram assim, vê esse filme, acho que vocês vão gostar. Deus é muito engraçado que faz isso, né? Exatamente. Então, assim, o filme vem falando exatamente disso. De uma família, de um casal, eu não vou dar spoiler aqui não, mas eu vou falar só um pouquinho. Um casal que procura filhos que não conseguem ter por meios, né, naturais. E eles vão, por um acaso, também como foi para nós, assim, né, no iniciozinho também foi por um acaso. E depois a gente começou a alimentar essa ideia mesmo, né, de entrar nesse processo de adoção. Mas no início foi como um filme. Foi algo assim por acaso e eles conseguiram, né, adotar os filhos. Então, assim, tem toda a história, a questão que nós passamos também das reuniões. Assiste. Então, gente, é muito engraçado. Muito interessante. O filme é uma comédia. Ele é uma comédia, mas uma comédia que mostra muito esse lado. Né? Até o lado das crianças mais velhas. Exatamente. Né? Que é muito comum as pessoas optarem por crianças mais novas. Sim. E Deus sempre gerou isso no nosso coração, da gente optar por crianças mais velhas. Né? Isso foi também muito debaixo de oração. Tanto que assim, quando a gente... E as pessoas, não te cortando, as pessoas, quando a gente falava que a gente queria crianças, né, mais para adolescente, mais para pré-adolescente, as pessoas ficavam muito assustadas. Né? As pessoas perguntavam, mas tem certeza? Vocês não preferem bebê? Não preferem criancinhas de 2 ou 3 anos, né? Então as pessoas meio que não acreditavam muito nisso. Achava que a gente era doido. Exatamente. Todo mundo fala assim, você é doido, né? Vocês são doidos, né? Então, assim, mas tudo, gente, tudo é debaixo de oração. Tudo mesmo. Tanto que por meio de todo o sistema da vara, nos foi dado a oportunidade de conhecer 2 meninas, né? E a juíza, aí só tinha 2 coisas. Primeiro, era em Alagoas, a gente mora no Rio de Janeiro. E segundo, a juíza falou assim, para conhecer tem que vir aqui. Né? E a gente assim, meu Deus do céu, eu nunca tinha ido para o Nordeste, a gente nunca viajou, a não ser ali em Maraú, na Bahia, que é o sul da Bahia. Fora isso, eu nunca tinha ido para Alagoas, não sabia onde era. E a gente começou a ver toda a questão de passagem de avião e descobrimos também uma coisa do Brasil que a gente não sabe, que viajar para o Nordeste na época de São João é muito mais caro do que você viajar para os Estados Unidos. É realmente a festa de São João, gente. Gente, era tudo... experimentar em loco. Em loco a festa de São João. Então a passagem ficou cara, hospedagem. Mas, gente, Deus foi abrindo caminhos. Deus foi abrindo caminhos. Conhecemos pessoas metodistas lá em Maceió, que são amigos. Deus, gente, a Bíblia fala que Deus coloca pessoas. Deus é tremendo. Deus é tremendo mesmo. Nós somos... assim, muito gratos ao Senhor. O pastor Fernando de Aracaju, que abriu, né, foi ele o porteiro para a gente conhecer o pessoal de Maceió. Exatamente. E irmãos, não tinha jeito, não tinha dinheiro para pagar a passagem de avião minha da Joyce. O custo de avião na época de São João, minha e dela, estava chegando a 10 mil reais. E eu falei assim, não tem jeito, eu vou de carro. E todo mundo falou, você vai de carro? E ela falou, você vai de carro como? Assim? E a gente tinha um problema, porque a gente tinha que estar lá numa quarta-feira e a Joyce tinha um médico na terça. Um médico que não tinha como desmarcar, impossível.
E eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue uma passagem para você na terça, eu vou de carro sozinho na segunda. Gente, eu saí, fiz o culto domingo à noite na igreja, 4 horas da manhã, eu já tinha colocado as bagagens de noite, cheguei, não dormi na cama, decidi eu dormir na sala. Porque eu falei, se eu dormir na cama, eu não vou acordar a hora que eu tenho que acordar. E deitei 11 horas da noite, mais ou menos, e 3h30 da manhã acordei, peguei o carro, e eu lembro que eu fiz uma oração na garagem do prédio. Falei, Senhor, se isso não for de Ti, não deixa eu chegar nem na Avenida Brasil. A gente mora próximo da Avenida Brasil, que é a pista que liga a Avenida Dutra, para quem vai para o sul, ali para a região dos lagos. É principal, né? Porta, do Rio né? de Janeiro, é. Então, se você vem para o Rio de Janeiro de ônibus ou de carro, você vai cair na Avenida Brasil. A gente mora muito próximo. Eu falei, não deixa eu chegar nem lá. Né? E eu saí 4 horas da manhã, cheguei 9 horas da noite em Vitória da Conquista, sozinho, eu e o Senhor. Né? Em Vitória da Conquista, 9 horas da noite, dormi, acordei 4 da manhã, peguei o carro, fui até Maceió e cheguei em Maceió às 6h30 da noite. Foi assim que foi a nossa coisa. Então, aí, 11 horas da noite, busquei ela no aeroporto. E era dia 12 de junho, dia dos namorados. Então, nós comemoramos o dia dos namorados comendo um sanduíche no aeroporto de Maceió, 11h40 da noite. Exatamente. Mas, gente, foi o melhor dia da nossa vida. Foi o melhor dia dos namorados. Precisamos ficar lá 10 dias de Maceió e retornamos para o Rio. Só que nós já retornamos, sabe? Assim, quando a gente encontrou elas, né? Vimos. É algo inexplicável, gente. É inexplicável. Eu acho que assim, é o mesmo amor que um pai e uma mãe sente quando pega o filho pela primeira vez na maternidade. É o mesmo sentimento quando a gente abraçou elas pela primeira vez. Né? E não dá para descrever assim, como é que você sabe? Não dá para dizer assim, não, vai ser aquela, não. Foi quando a gente viu e abraçamos pela primeira vez. Já voltamos para o Rio sozinhos e deixamos todos os trâmites legais para a gente adotá-las, né? Adotá-las literalmente, terminar o processo. E o que é muito interessante assim, é sobre a questão que você se torna pai, que você se torna mãe, que você cria uma família e cria uma filiação, né? E isso para Deus tem muita importância, essa questão da filiação, da paternidade, da maternidade, de você ter filhos, é muito importante. Uma coisa muito importante que nós aprendemos, né? Não foi somente através de livros, não foi somente através de palestras que nós ouvimos, não foi através de experiências, mas foi no dia a dia. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é fruto do amor, né? Não é somente fruto do amor, mas em todo o tempo. A demonstração do amor para a mudança de uma família, para a mudança de filhos, principalmente crianças que nós não geramos, né, naturalmente, mas são filhos nossos e que vieram de uma outra realidade. Então, se nós alimentarmos os filhos, se nós dermos amor em todo tempo, nós vamos conseguir muitas transformações maravilhosas, muitas coisas boas que às vezes nós nem esperávamos. Né? Nós, como pais, né, de primeira viagem, nós temos sonhos, a gente elabora um monte de coisa, nós planejamos um futuro, nós oramos, né, por um futuro para os nossos filhos, né? E agora com as meninas a gente tem um olhar diferenciado do que é a vida, do que é ser pai, mãe, mas isso tudo só é possível através do amor. Então, crianças em todo tempo, não somente filhos biológicos, né, mas assim que não foram gerados naturalmente, filhos que são filhos adotivos, realmente se precisa de amor, uma educação pautada no amor de Deus, ensinar que Jesus ama, independente da situação que se passou, independente do que vai viver, independente da história, Jesus ama em todo tempo. Verdade. Então nós aqui
estamos vivenciando literalmente o amor de Cristo em todas as situações. Na hora de uma prova, na hora de dormir, na hora de comer, são experiências assim diversas, né? Nos passeios, nas brincadeiras, na hora da oração, de agradecermos por alguma coisa. O amor tem que ser o fio, né? Exatamente, a base de tudo, o primeiro, né? E quando nós, enquanto pais, pudermos demonstrar amor, aí vai gerar uma confiança pelos filhos, né? Dos filhos com os pais, principalmente quando se está numa casa onde você não conhece quem são os pais, conhece a história, não conhece a cultura, não conhece, enfim, a alimentação é diferente, tudo é muito diferente. E para se construir, né, uma nova base, uma nova família estruturada em Deus, somente realmente é através do amor. É verdade. Né? E a gente precisa também ter um entendimento, gente, que não existe filho adotivo, existe filho. Filhos, são filhos, né? Sim. Não há nenhum processo, nenhuma menção de nada que elas sejam adotivas. Não existe isso. Até porque, se a gente for pensar nisso, nós somos filhos adotivos de Deus. Exatamente. Deus só teve um filho, Jesus, né? Mas em nenhum momento Deus nos trata como filhos adotivos. Não, peraí, gente, ó, o melhor da mesa é para Jesus, depois o que sobrar. Não, Deus nos chama de filhos. A Bíblia fala muito disso, da paternidade de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, a Bíblia fala que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos dele. Não há por que você trazer isso para a sua família. Não, você é biológico, não, você é adotivo. Não, filho é filho. Né? Tem que ser amado como qualquer pessoa, né? Tem que ser cobrado, tem que ser ensinado. Tem que haver responsabilidade. Tem que ensinar as responsabilidades normais, como todas as pessoas, né? Como qualquer... Isso eu aprendi muito com o bispo Paulo Lockman, né? Que a gente conversava com ele, porque ele tem filhos biológicos e tem um filho também por meio da adoção. E eu perguntei, como é que é o tratamento? Ele falou assim, só mesmo. O mesmo, não é porque eu tenho que envolver ele numa redoma maior do que os meus filhos biológicos. Não, sim, é o mesmo tratamento, a mesma bronca, mesmo tudo, sempre em amor, né? Sempre em amor. Então a gente crê que é possível. O que é muito legal nesse tempo, né, Joyce, é que a gente tem descoberto pessoas que estão se despertando para isso. Exato. Por conta do nosso testemunho. Né? E eu assim, caramba, você sério, que bacana, tal. Olha, me explica como é que é, né? E a gente acaba explicando como é que funciona tudo isso. Descobrimos também pessoas que eu jamais imaginaria que fossem adotados. Eu tenho um pastor na região e a gente já o conhece há muito tempo, né? Ele tem também, ele além de pastor, ele é profissional liberal. E ele já esteve aqui em casa fazendo alguns serviços, né? E ele falou comigo assim, olha, quando eu comecei a contar a história, tudo, ele falou assim, olha, eu também sou adotado. Assim, eu olhei e falei, sério? E ele, sou. E aí me contou a história dele. Então assim, irmãos, família é muito além do ventre. É muito além. É paternidade, é amor, é carinho, sabe? É visão, é projeto de Deus, é plano de Deus. É muito além de um papel. Sim. É muito além de uma certidão de nascimento ou de uma certidão de casamento. A família é muito além do que isso, né? E para a gente terminar aqui, eu quero só deixar meu testemunho, que eu tentei ir de avião e tentei vender minha sogra para comprar passagem de avião, mas não consegui vender a véia. Ai, gente. Mas, gente, que o Senhor abençoe sua vida, muito, muito mesmo, né? Que seja um tempo de cuidado, ainda mais nesse tempo de pandemia, que as emoções estão muito, né, já? É um tempo estranho, né? É verdade. Tempo muito estranho. Pele, as pessoas estão muito impacientes. Né? Tem gente que está estressada demais, tem gente que está estressada de menos também, né? Acaba indo nos dois polos. Mas que você cuide da sua família e também permita que o Senhor seja o centro da sua família, né? Que seja
que seja a base da sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus Amém? abençoe você, Gente, sua Deus casa, abençoe. Poxa. seus filhos, sejam bênçãos, sejam flechas, né? Isso. Nas mãos dos pais, né? Nós lançamos os nossos filhos, né? Quanto mais longe, melhor. Então, nós sabemos que nós somos responsáveis, né? Para onde eles vão, né? O que eles vão alcançar depende mais de nós, até às vezes do que próprio eles, né? Nós somos aqueles pais que somos, né? Projetamos os nossos filhos e colocamos eles exatamente no caminho onde Deus quer. Então, que você também seja esse pai, independente se for adotivo ou não, né? Enfim, somos uma família. Então, que Deus possa aí derramar dentro da sua casa sabedoria, amém, né? Paciência em todo tempo e amor acima de tudo. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês. Em nome de Jesus.